Você sabia que o verbo modal could é às vezes uma forma do passado do verbo modal can? Você sabia também que, além da possibilidade do passado, o modal could pode ser usado em outras vezes para nos referirmos ao presente e ao futuro também? No vídeo de hoje eu vou te falar sobre esse modal, o could, e te ensinar como usá-lo de uma maneira definitiva. Ainda quero te lembrar que esse vídeo aqui faz parte de uma série de verbos modais da língua inglesa. Te recomendo assistir os outros vídeos. Aposto que você vai encontrar muita informação legal que pode ser usada para falar inglês. E fique comigo até o final, porque eu vou te dar conteúdo extra ainda. Come with me. Hello English folks! Para começar o vídeo, eu quero te lembrar que, assim como os outros verbos modais, o verbo could não muda de forma alguma em qualquer uma das posições em que ele esteja numa frase. Sempre é bom lembrar que verbos modais tratam da atitude que a pessoa tem no momento. São muito cheios de características idiomáticas e culturais e têm a ver muito com o que a pessoa quer falar e como ela fala as coisas nesse determinado momento. Modais precisam de treino no seu uso, porque vai ser sempre o contexto da conversa que determina o significado exato de um verbo modal. Além disso, o seu significado pode ser alterado dependendo do tom que se use e até mesmo da entonação feita. A principal informação sobre modal é que ele não se altera, é imutável, vai sempre ser escrito da mesma maneira, could. Então, não importa a qual sujeito na frase ele esteja se referindo, I, you, he, she, it, we, they, todos ficam could. I could do, you could do, she could do. O modal na forma positiva e negativa vem sempre no meio do sujeito e do verbo. Aliás, já quero te falar agora para te lembrar que o modal é uma forma especial de verbo auxiliar. A diferença do verbo auxiliar normal é que o verbo modal vai dar uma modulada no sentido do verbo principal. O verbo auxiliar comum não afeta o sentido do verbo principal. Eu disse que o could não muda de posição nas afirmações ou negações, mas quando você for fazer uma pergunta, ele vai mudar de posição. Ele fica na frente de todo mundo, ou seja, na frente do sujeito e do verbo, e não no meio, como nas frases positivas e negativas. Novamente, se você se lembrar do verbo auxiliar normal do, o nosso modal could assume as mesmas posições numa frase. Podemos dizer que os verbos auxiliares normais e os auxiliares modais têm a mesma etiqueta de comportamento, mas com personalidades muito diferentes. Como todos os outros verbos modais, você deve se lembrar que a preposição to não é bem-vinda no trabalho de auxiliar do could. O could dá conta de tudo sozinho, não precisa de auxiliar para ajudar. I could do it, you could do it, we could do it. Could you do it? Então, te lembre que o modal could não se altera nunca na forma, serve para todas as pessoas, fica na mesma posição no positivo e negativo, ou seja, entre o sujeito e o verbo. Somente na pergunta ele vai para a frente do sujeito. Além disso, não pode pôr preposições entre o modal e o sujeito e o verbo principal. O principal que você precisa saber sobre o could é que ele significa algo como eu sabia fazer isso, ou eu conseguia fazer aquilo, ou eu tinha a capacidade de fazer aquela outra coisa, e por aí vai. Você já deve ter percebido que esse modal é usado para habilidades que nós tínhamos ou que aprendemos, ou seja, aquilo que sabemos naturalmente porque somos seres humanos e aquilo que aprendemos porque somos seres humanos, entenderam? Olhe estes exemplos, um de habilidade natural, aquilo que é inato aos humanos, e outro de habilidade aprendida, aquilo que nos ensinaram ou que aprendemos sozinhos mesmo. Dessas duas formas, qual você acha que é uma habilidade natural e qual você acha que é uma habilidade aprendida? I could sing and play the guitar when I was 12. I could sing and play the guitar when I was 12. Eu sabia cantar
e tocar violão quando eu tinha 12 anos. The painter couldn't see shades of red and blue. The painter couldn't see shades of red and blue. Aquele pintor não conseguia diferenciar tonalidades de vermelho e azul. Você já descobriu qual habilidade é natural e qual é aprendida aqui? Se você disse que a primeira é aprendida, você acertou. E claro, a segunda é natural, porque ela é independente da vontade da pessoa. Um outro uso do could é para pedir permissão. Nesse caso, ele tem o significado de eu poderia, ou eles poderiam, ou mesmo você poderia. É muito comum a palavra please, por favor, vir acompanhada com esse uso de permissão. Com o sentido de permissão, o could não tem um tempo verbal específico, ou seja, ele é usado fora da ideia de passado, presente e futuro. Ele é atemporal. O uso do verbo modal could para permissão deixa a conversa um pouco mais formal, mais distante. Se você trocar pelo modal can do vídeo anterior, dá para deixar a conversa mais leve. Mas você tem que ter cuidado, porque muitas vezes é importante manter a formalidade de uma conversa. Depende do lugar ou com quem você esteja falando. Então, o legal é usar ele quando você não conhece a pessoa muito bem ou está num ambiente corporativo, por exemplo. Usar o could em casa com a sua família ou amigos chegados soa um pouco estranho. Nesse caso, use o can mesmo. Por exemplo, quando você for pedir algo para alguém por e-mail, use o could, fica melhor. E educação e caldo de legumes não fazem mal a ninguém. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Veja essa frase onde eu vou pedir um lápis emprestado. Could you borrow your pen, please? Could you borrow your pen, please? É educado e está no nível de formalidade intermediário. Claro que se você conhecer a pessoa muito bem, você vai falar Can you borrow your pen, please? Can you borrow your pen, please? Can you borrow your pen, please? E está tudo super certo. Se você for num dicionário na internet, por exemplo, o could vai estar escrito com esses símbolos fonêmicos. Could. Você vai falar could, assim mesmo, sem o som do L no meio dele. O L desaparece da pronúncia, ele é apenas escrito. O que acontece é que esse som de could é considerado a forma forte dele. Ele é dito assim quando ele é realmente importante que seja ouvido claramente, quando queremos chamar a atenção para ele, mais do que para as outras coisas numa frase. Por isso, temos também a forma fraca dele, o could. Veja a diferença da forte e da fraca. Could, could. Could, could. Isso acontece por causa das características sonoras da língua inglesa. Às vezes, até mesmo o D do final desaparece e ele é dito k. Eu quero dizer, desaparece na forma fraca. Ele fica k. Eu vou falar algumas frases dele para que você entenda melhor o que eu estou falando. Vou usar o exemplo de uma frase onde você pede para alguém repetir algo. Could you say that again? Could you say that again? Could you say that again? Percebam que como pergunta, o could vai na frente e é dito na forma forte. No negativo, ele também mantém a forma forte. You couldn't say that again. You couldn't say that again. Agora, eu vou falar essa frase no positivo. You could say that again. You could say that again. Você percebeu a forma fraca? Compare as duas formas. Primeiro a forma forte e depois a forma fraca. Could you say that again? You could say that again. Could you say that again? You could say that again. Agora eu vou me fixar mais na pronúncia da forma fraca, usando a mesma frase positiva. Na primeira vez, eu vou falar com o som do D, o D, no final do could. E na segunda, eu vou falar de um jeito mais natural ainda, eliminando o som desse D. You could say that again. 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 Could, could. Could, could. O que eu estou fazendo aqui chama-se de fala natural, ou seja, a fala que é usada pelas pessoas que falam o idioma como língua nativa. Talvez você esteja se perguntando agora se é realmente importante saber essa diferença.
deixa eu te falar que estamos falando uma língua. Precisamos falar com naturalidade, como ela é realmente dita. E a fala natural nos permite compreender e sermos compreendidos na língua. Uma fala onde todas as palavras são ditas da mesma forma, no mesmo tom, com a mesma entonação, vai funcionar como a fala de um computador. You could say that again. You could say that again. Então, impor a naturalidade na fala vai permitir que melhoremos a comunicação em inglês, vai permitir você entender melhor quando ouve e, claro, ser entendido quando fala. Uma outra coisa sobre a pronúncia é que seria legal você gravar a sua voz para ouvir como está a sua produção. Grave de várias formas e depois ouça. Compare e ajuste sua pronúncia. Isso vai te ajudar a melhorar não apenas a pronúncia, vai ainda te trazer mais confiança para falar. Eu tinha dito lá no início que o uso dos verbos modais, you could, não é exceção nenhuma, depende do contexto, do momento em que estamos falando, e que o could é um pouco mais formal do que o seu irmão can. Além disso, você usa para as habilidades naturais ou aprendidas, ou para quando você quer algum tipo de permissão, de autorização. Vamos usar o exemplo de quando eu tinha 6 anos de idade para falar de habilidades que eu tinha, ou seja, vou falar do que eu sabia fazer lá então. Isso não quer dizer que eu não saiba fazer, quer dizer que eu sabia fazer naquela idade. Todas as frases vão começar com when I was 6, quando eu tinha 6 anos. Então vamos lá. I could read books. Percebam aqui o could de uma forma fraca. I could read books. Na próxima frase, I could ride a bike. I could ride a bike. Vejam que essas duas frases eu usei a forma fraca do could. Agora nessa frase, I couldn't swim. Aqui a forma é forte. I couldn't swim. I couldn't play basketball. I couldn't play basketball. Aqui eu usei as formas fortes, porque é importante no negativo. Agora, tente imaginar uma reunião de trabalho em que você tem que fazer duas coisas. Primeiro, pedir para marcar uma reunião para amanhã às 9 horas e depois perguntar se seu colega conseguiu falar com o cliente, o Sr. Smith, por exemplo. Como você falaria isso usando o could? Se você disse algo como We could meet tomorrow at 9 e Could you reach Mrs. Smith yesterday? Você acertou. A frase We could meet tomorrow at 9 é um jeito legal, mais formal e educado de se usar neste momento. Da mesma forma, a pergunta na frase Could you reach Mrs. Smith yesterday? É um jeito formal e educado de pedirmos algo para alguém. Claro que dá para falar de outros jeitos, trocar os verbos e ser até mais ou menos formal. Mas o que eu quero te mostrar é a forma pura do modal could. Outra coisa que eu quero te lembrar é que na primeira frase, We could meet tomorrow at 9, eu estou usando o could como uma referência de futuro, você percebeu? Já na segunda frase, Could you reach Mrs. Smith yesterday? Eu usei o could como uma referência de passado. Me conte agora quais habilidades você tinha aos 6 anos. Você se lembra? Escreva nos comentários e não se esqueça que você vai precisar usar o could para isso. E eu tinha prometido um assunto bônus. E se você ficou comigo até agora, você merece, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque eu tenho certeza que a essa altura do vídeo você já deu like. Se não deu, clique no like agora. No bônus, eu vou te falar sobre uma estrutura que substitui o modal could. Essa estrutura é o be able to, que seria algo como ter a capacidade de, ou seja, tem o mesmo significado de could, mas com algumas diferenças. Vamos entender isso melhor? Claro que para você usar o be able to no passado, no presente ou no futuro, você vai ter que ajustar o verbo be nessa frase, nessa estrutura. Então ele fica no passado. I was able to.
no presente, she's able to. Ou então usando o modal will be able to. O was able to tem uma diferença do could. O could é usado para habilidades em geral que você tinha no passado. Já o was able to é usado para habilidades específicas. Deixa eu te mostrar isso num exemplo que fica bem mais fácil de entender. Vamos falar do Pelé, o jogador de futebol. Pelé could play football really well. O Pelé sabia jogar futebol muito bem. He was able to score over 1,000 times. Ele conseguiu marcar mais de 1.000 gols. Na primeira frase, eu falei da habilidade geral do Pelé. He could play football very well. Na segunda, eu disse algo mais específico. He was able to score over 1,000 times. Então eu misturo as duas coisas. Na primeira, a habilidade geral. Na segunda, a habilidade específica. Pelé could play football really well and he was able to score over 1,000 times. Olhe essa frase que eu vou falar agora para vocês sobre a minha avó, que sabia nadar. My granny could swim really well and she was able to swim for 2 kilometers. My granny could swim really well and she was able to swim for 2 kilometers. Falei da habilidade geral dela e de algo específico que ela conseguia fazer. Essa diferença entre o could e o was able to é importante quando queremos diferenciar o que sabemos de algo que conseguimos fazer. Olha esse outro caso aqui. I was unable to finish the report yesterday because I didn't have all data. I could do it if I had all data. However, I was unable to finish it because something important was missing, the data. Você percebeu as diferenças aqui? Você pode treinar isso pensando, por exemplo, em algo que você sabia fazer quando tinha 6 anos de idade, mas não fez por algum motivo. Deixe nos comentários suas respostas. Eu vou ficar muito feliz se você usar todas as possibilidades do could. Eu quero dizer, no positivo, no negativo, nas perguntas, quando ele é usado para habilidades naturais ou habilidades aprendidas, quando ele é usado para permissão ou autorização, e quando ele é usado em contraste com o was able to, no sentido de uma habilidade geral ou habilidade específica. Se você conseguir usar isso de uma maneira correta, é porque você entendeu, e esse é o melhor prêmio que eu posso ter, ou seja, ter te ajudado a entender algo. If you're able to use could correctly, it's because you could understand. Now you'll be able to use it. Thanks for watching this video.